Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje teremos o quadro Perfilando com Clô Barcelos, diretora da Libretos. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista e escritor Rafael Guimarães fala do livro A Tragédia da Rua da Praia. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistada, Clô Barcelos. Olá, ouvintes. Com muita alegria recebemos no estúdio Enio Hockenbach Clô Barcelos. Ela é jornalista, artista plástica e designer. Reúne essas três formações em uma paixão comum: o designer editorial. Desde 1997, comanda Libretos, editora onde dá forma e cor e identidade aos seus livros. Bem-vinda, Clô, bem-vinda, Kátia Hoffmann. Boa definição da forma e cor. Isso é bom. A forma é nossa, a cor é nossa, mas o conteúdo é dos autores, né? E a nós resta eleger. Porque o grande lance da editora é eleger coisas. O que nós vamos publicar, né? Nós, como jornalistas, a gente tem uma ideia do conteúdo, né? Que quer botar na sociedade. Então, a gente sabe que a humanidade está precisando de muita coisa. Então, a gente escolhe os títulos, né? Então, assim, pela nosso catálogo, quem conhece a Libretos, sabe que o nosso trabalho é muito ligado à memória, à história, a resgate. Eu e a Kátia, Clô, ficamos muito felizes aqui de receber mulheres jornalistas e, no teu caso, empreendedora, né? Empreendedora. Eu sempre quis essa pauta dos empreendedores no jornalismo, né? Mas as mulheres nunca botam a cara, né? Porque a mulher é muito tarefeira. Esse aqui é o problema da mulher. Ele faz muita coisa ao mesmo tempo, aí o homem se atira, né? Na boa. E na feira, quais são os grandes títulos que a gente vai encontrar na banca da Libretos? Nossa, vou falar só os lançamentos, que já são 20 e tantos, né? Então, assim, nós temos o Indígenas, por exemplo, nós temos 2 indígenas. Temos um livro, Caingangue, em 4 idiomas: caingangue, português, em francês e inglês. E é uma lenda caingangue, coisa mais maravilhosa do mundo, contada por um cacique Maurício para Ana Fonseca e traduzida para essas 4 línguas. Então, é o Brasil, né? Na COP30, nós ia vender a rodo, né? Lá. Mas, enfim, não estamos lá, nós somos regionais. A Libretos não sobe uma Pituba, não sei, a gente tem uma coisa bairrista. Acho que nós somos ainda de 35, né? Depois a gente tem outro Guarani, que é o MBA Guarani, que conta a história dos Guaranis de Canela, dos indígenas de Canela, que eles estão numa situação muito complicada, que eles estão reocupando uma área. A gente está explicando no livro que é reocupação. Ele está ocupando uma área. E na voz dele vocês vão saber que a área era da CE, era pública e era destinada aos indígenas, e aí a Equatorial, né, com uma posição muito peculiar, pediu de volta aquela área, né? E aí não pode, porque afinal os indígenas vão para onde? Enfim, esse livro está contado também lá. E como que se dá esse processo de escolha dos títulos? Olha, a Libretos ela é escolhida quase, porque todas as pessoas bacanas que têm títulos bacanas em Porto Alegre, por exemplo, Negalu faz 10 anos que a gente lançou o primeiro, né? E o Negalu, o primeiro que a gente lançou era patrocínio do FUNPROAD para o autor. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram com projetos já vencedores e já nos procuram na hora de fazer os projetos. Esse Caminho das Águas que vocês já discutiram aqui, ele veio também com consultoria nossa, né? Tem um outro que é arquitetura, percurso, esse pessoal vai vir aqui também falar com vocês. São 154 lugares em Porto Alegre
prédios, praças, parques, o que for, Inter, Grêmio, todos com plantas e fachadas desenhadas. E esse pessoal, ele está fazendo há 8 anos já esse livro. Ele não tinha jeito de publicar, porque era muito complexo. E nós assumimos em janeiro essa responsabilidade e fizemos um livro bárbaro. Vocês vão ver, tem fachadas, tem plantas, e é um exercício técnico inacreditável de fazer isso. Ninguém pode acreditar o que nós fizemos, né? E fotografia também, nós estamos apoiando. Tens uma preocupação especial com o visual, né? Em função da tua formação. Todo o nosso visual. Porque livro não é para fazer muita coisa, né? Não é para fazer uma parafernália. Eu até não gosto. A pessoa tem que ler um livro e não ficar vendo as coisas piscando, né? Mas nos livros eu tento fazer. Por exemplo, 1937 do Rafa, tem umas vinhetas, tem uma do capa Rafael bacana. Guimarães, Rafael Guimarães, desculpe, o meu mais vendido, por isso que a gente chama ele de Rafa, porque ele é o mais vendido da editora. Ele tem 20 livros conosco. Todo mundo pergunta, mas ele não editou com outra empresa? Só olha, se ele fosse pagarem bem o passe dele, estamos fazendo qualquer negócio. Ótimo, né? E aí a gente trabalha muito bem. Um que tem um visual maravilhoso é Bem de Boas. Bem de Boas tem Eloar Guazelli, gente, por favor, Eloar Guazelli, ilustrador, cartunista, premiadíssimo, Edgar Vasquez. Tem a Martina Schreiner na Bruxa Corcunda. A Bruxa Corcunda já o ano passado era a Viagem da Bruxa e agora é a Bruxa Corcunda, que é bullying, tu vê. Nossa banca da Feira do Livro, na banca 19, na Andradas, a Libretos, é a própria exposição. Porque as pessoas param ali e dizem, mas tu fez tudo isso aqui, e é verdade. São 6 metros de livros. É aonde exatamente? Na Andradas. Esse ano nós vamos ficar na Andradas. A gente sempre fica na 7 de setembro. Mas agora a gente vai ficar na Andradas, uma barraca nova feita por uma marceneira. Olha As só. mulheres realmente vão conquistar o mundo, eu tenho certeza. Se já não conquistaram também. Mas enfim, mas não faremos guerras. Assumir o poder, na verdade. Não, né? na verdade, nós já fazemos. Tudo. Trabalhar, nós já trabalhamos. Mas nós temos que assumir o poder e aí talvez não tenham guerras, né? Quem sabe a gente consiga, ou vão ter muito mais guerras. Mas assim, ó, aproveitando essa deixa de falando de mulheres, tu é uma mulher guerreira, porque tu empreendeu já há bastante tempo nessa área editorial. Como é que foi o teu começo? A Tamara já tinha falado um pouquinho, mas... Eu trabalhei, eu entrei em jornalismo, porque eu queria, na verdade, arquitetura, mas aí eu não passei nas física, aquela coisa que precisava, parte técnica, matemática e tal. Coisa horrorosa. E coisa horrorosa, então eu passei em jornalismo, mas entrei em jornalismo no 2º ano, né? Já entrei no centro acadêmico, assim, tipo, estou aqui para servir, né? Então, 2 anos eu fiquei em jornalismo e daí eu disse, meu Deus, fazer coisa horrorosa, vou morrer aqui, virar mofo, não vai dar certo. Aí fui para as artes plásticas e aí sim descobri coisas e tal, mas aí aplicar artes plásticas no jornalismo não dava, daí eu fiz design. Daí, na Ubra, era uma especialização, né? E aí casou à vontade, né? Casou tudo. E aí trabalhei sempre em editoras, né? Trabalhei na Intermédio, trabalhei com Políbio, com o Aires, fazendo programa, fazendo aqueles relatórios, fazendo as coisas. Depois eu pulei para Plural, né? E aí fiz a revista Amanhã, fiz a revista, todas as revistas, relatório, aquelas coisas top de marketing, que tinha que inventar umas coisas diferentes. E aí fiz a revista Aplauso também. Quando me terceirizaram, né, na reengenharia, então eu abri uma empresa. E quando eu abri uma empresa, né, abri as asas. Aí, pum, vamos embora. E a editora, então, ela tem muita essa minha característica, né? Por exemplo, a Feira do Livro não tinha banca para nós, porque nós éramos muito pequenos. Então, eu inventei a meia banca e botei no regulamento da Feira do Livro. Tem que ter meia banca. Meia banca, até hoje tem meia banca. Agora, por exemplo, não tinha banca dupla para vender, não sei o quê. A banca que nós estamos esse ano é a banca do ano que vem, que vai ser obrigatório para todos. Então, nós estamos com a banca padrão, né, do ano que vem. Estamos lá com uma marceneira fazendo a banca, né? Então, assim, uma mulher fazendo a banca. Nós temos muitas mulheres autoras, muitas. Clô, para encaminhar o nosso encerramento, nosso tempo é curto, Clô. Meu Deus. Mas os nossos ouvintes são qualificados. Meu Deus. Deus. Na melhor audiência aqui. E pensando na banca da Libretos, na Feira do Livro, agora que começa, que vai até o dia 16 de novembro, na verdade, né?
Me diz dois títulos, eu sei que todos são ótimos. Eu já falei alguns. Uma novidade mais que novidade. Novidade mais que novidade, Maria Helena Lopes, porque a Maria Helena Lopes é uma mulher de 80, 90, ela fazia teatro e tal, e ela era uma pioneira, né? E era diretora de teatro, e ela, inclusive, muito discreta. E agora vem a história dela, Maria Helena Lopes, contada num livro que é um pôster, né? Que é um pôster. E tem 2 livros gratuitos também, que um é da Escola Porto Alegre, que são os moradores de rua que tem escola e tal, e que tem escola ainda, porque vão acabar com aquela escola, ou vão botar ela lá na Zona Norte, porque ela está ali na hora do embracadeiro, né? Então o nome do livro deles agora é Se a Orla Fosse Nossa, porque não é nossa, né? E nós temos também outro livro de graça, gratuito para as pessoas, é Resiliência no Rio Grande do Sul, é a parte técnica da enchente. É até o ácido, a acidez da água para plantar, muitas coisas técnicas da URGS, das academias, né, estudando o estado inteiro para a agricultura, para a indústria, o que mudou o ar, mudou o clima, mudou isso, tudo tecnicamente, né. E depois, assim, temos fotografia, temos poesia, Mário Pirata. Nós vamos fazer um tributo a Mário Pirata dia 11, junto com a editora da URGS. Então, faz o convite, né, para o pessoal ir lá. Dia 11, olhem no nosso Instagram, olhem nos posts, Facebook e tal, que nós temos 20 e tantos cards, né, e nós temos LGBT também, temos teatro para criança, dramaturgia de Débora Finocchiaro. Outro vai ter que voltar, então. Ai, combinado, não, por favor. Então. Temos muitas coisas. Nos preparamos para recebê-la novamente. Temos mais uma sócia do nosso estúdio. Obrigada, Clô. Beijo. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevista com Rafael Guimarães. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu e a Kátia Hoffmann recebemos no estúdio Enio Hockenbach o jornalista Rafael Guimarães. Ele atuou como repórter, editor e secretário de redação do Co-Jornal, foi editor de política do jornal Diário do Sul, exerceu diversas funções nas assessorias de imprensa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e no Governo do Estado e Assembleia Legislativa. No quadro Na Mira da Notícia, Rafael Guimarães vai falar sobre o romance Tragédia da Rua da Praia, em sua 3ª edição revisitada. O livro conta um episódio marcante ocorrido em setembro de 1911. Foi um assalto em que 4 estrangeiros misteriosos deixaram um rastro de joia, dinheiro e sangue. Como é que é isso, Rafael? Em primeiro lugar, um abração para os ouvintes, né? Para as gurias aqui, para a Kátia e para a Tamara. E está aqui no estúdio Enio Hockenbach, eu conheci bastante o Enio, né? Trabalhamos juntos, mas mesmo antes de trabalharmos juntos, eu já conhecia ele, porque meu pai também era jornalista e a gente se encontrava exatamente aqui, não é? Nos sábados. No Bar Dari. Do Bar Dari. Então o Enio é uma pessoa muito querida que merece, né, essa homenagem, né, desse estúdio, aquela voz possante, né? E esse livro é uma história real, acontecida em 1911, e é uma história de faroeste, né, como esse preâmbulo aí que tu falaste dá a entender. Numa manhã, não é, de setembro de 1911, 4 desconhecidos assaltam uma joalheria, uma casa de câmbio, não eram aqueles estabelecimentos que faz penhor, que troca moeda estrangeira, que lida, não é, com essas coisas financeiras. Ficava ali mais ou menos onde hoje é a Panvel do Calçadão, né? E assaltam esse estabelecimento. Ali na atrapalhação ferem o funcionário e se metem numa corrida enlouquecida pela cidade, carregando, né, os sacos com joias, dinheiro caindo, e eles correndo, descem a Uruguai, atravessam a frente da prefeitura,
E aí ele já começa uma perseguição, não é? Porque o assalto também foi flagrado ali pelas pessoas que estavam chegando para trabalhar. E ali na Praça 15 pega uma carruagem de táxi, né? Foge na carruagem pela... E como foi para fazer essa pesquisa? Como é que tu Foi basicamente pelos jornais, né? Basicamente pelos jornais. E aí sim, os jornais antigamente, né? Como não havia rádio, não havia muito menos televisão, eles são muito minuciosos, né? E a partir dessa história eu achei que poderia, né, contá-la, né, utilizando uma linguagem de romance policial, político. É ficção e realidade misturado. Tudo é real, não é? O que é a intervenção da ficção, vou dizer, a criação, naquelas coisas de criar um diálogo, criar uma cena, não é, para dar uma lógica para a história, mas dentro, não é, e daí também pesquisar os personagens. Personagens Otávio Rocha, Mário Cinco Paus, que tem uma travessinha todos ali, nome de rua. Né? Que era um repórter. Então, estudar também essas figuras para quando colocá-las em ação, elas sejam coerentes, né, com suas biografias. E a cidade, Porto Alegre vira um personagem também nesse roteiro, sim, né? Sim. Porto Alegre é personagem, a sua arquitetura, não é, a sua mercado público estava ali em fase de ser duplicado, né? E também o livro se preocupa com isso, se preocupa em mostrar a cidade como era na época, não só do ponto de vista físico, né, mas também as regras sociais que vigiam naquela época. A gente estava numa época de poder do Partido Republicano Rio-Grandense, de orientação positivista. Havia um ganho, a Revolução de 1893, então estavam no poder, né, e sempre se reelegendo. Então, além de ser um livro ligado à literatura, para a gente ler e apreciar um bom texto, ele também é um registro da história. Uhum. É um registro da história. E como esse crime ele teve uma série de implicações, por exemplo, a mais imediata. Imediatamente, quando ainda estava havendo a perseguição aos assaltantes, já estava sendo feito um filme sobre o caso, um filme que estreou 10 dias depois, um filme chamado A Tragédia da Rua da Praia. E então, quer dizer, o cinema, quer dizer, a religião, né? Porque, enfim, o padre lá começou a discutir, havia uma discussão, não é, da igreja com o positivismo, o movimento sindical que estava sob domínios anarquistas, né? E também a partir do fato em si, houve uma prisão em massa de judeus. Acreditava que os assaltantes eram judeus, e foi a primeira manifestação antissemita, digamos assim, que aconteceu em Porto Alegre. Então, essas coisas todas fornecem, né, uma série de elementos para a gente aproveitar bem na narrativa e dar, como tu falaste, esse corte histórico, não é? Também da realidade da cidade. E houve um desfecho, sem querer dar o spoiler do livro. Sim, sim, eles foram cercados, eles continuando a fuga, ainda usaram um bonde, depois uma carrocinha de leiteiro, e foram se refugiar numa enorme floresta, que é onde hoje é o bairro Humaitá, a Arena do Grêmio ali, hoje é uma área urbanizada, na época era uma floresta gigantesca. E como havia chovido muito, não é, estava tudo alagado, então essa coisa a meio tempo ele também interfere na narrativa. E eles foram cercados por 400 efetivos, né, da brigada, da polícia, do exército, cercaram os quadros, eles acabaram sendo mortos. E isso aí também suscitou uma discussão se não deveriam ter pego eles vivos, que podia haver uma quadrilha maior de assaltantes, né, também a brutalidade do crime, eles foram mortos sem nenhuma chance de defesa. Então, esses elementos todos também estão presentes na narrativa. Isso também se descobre, né, depois quem eram esses quatro estrangeiros, que na verdade eram russos, que estavam aqui vindos da Argentina para cá, aqueles caras que rodam o mundo, são reprimidos no lugar, vão para o outro. Então a história deles também tem muito a ver com essas movimentações da época.
Quanto tempo tu levou para fazer esse trabalho de pesquisa e depois escrever a história? Eu acho que foi mais ou menos 1 ano, né? Eu pesquisei nos jornais, eu pesquisei o relatório, não é, da polícia está guardado ali no Museu da Brigada, depois livros sobre a época, não é, livros sobre positivismo, livros sobre movimento sindical, não é? Foi 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio entre a pesquisa e a escrita, né? E depois esse livro também acabou sendo ganhou um prêmio importante na época, um prêmio que não existe mais. E também foi um livro muito importante porque me incentivou, não é, a realmente aí tratar dessa forma outros casos de outros livros que eu faria depois. Há um contraste muito grande com o comportamento daquela época com o que se vive hoje, né? Sim. E daí nessa questão de investigação dos jornais, como é que tu vês isso? Sim, aí é que está, não é? Havia um jornal, haviam 4 jornais na época, é muito importante falar isso. Havia o jornal A Federação, que era do Partido do Governo, do Partido Republicano. Havia a Reforma, que era o jornal da oposição, né, dos federalistas, que estava muito enfraquecida naquele período, mas era um jornal que fazia oposição ao governo. Havia o Correio do Povo, né, que era um jornal já consolidado, assim, um jornal já com uma credibilidade muito grande. E havia um jornal novo chamado O Diário, que era um jornal que apareceu moderno para a época, não é? Então, esses jornais, eles, quando acontece o caso, eles fazem a edição e começam a fazer edições extra durante o dia para ir informando, né? Especialmente os 2 que disputavam, a Federação e a Reforma. Eles saíram 3, 4 vezes, a história se passa praticamente 2 dias, né? 3, 4 vezes por dia, já contestando a informação do outro. Quando a gente faz um livro de não ficção, mas tenta dar uma dinâmica, usar também trechos, não é, que saem nos jornais em conversas de bar. Tem, por exemplo, tem momentos que se encontram no bar o Otávio Rocha, que era editor da Federação, e o Francisco Maciel Júnior, que era o editor da Reforma. Os 2 se encontram no bar e fazem uma discussão sobre o episódio, mas, na realidade, essa discussão está nos jornais. Meus livros sempre acabam tendo uma coisa trágica no meio, por exemplo, Enchente de 41, a enchente. Nós temos que falar disso numa outra oportunidade. O Fim da Linha, que é um crime, uma história de um feminicídio. Eu acho que quando há um rompimento do cotidiano, as coisas afloram mais e a gente consegue compreender melhor como é que a sociedade se movimentava na época, né? As pessoas, as forças vivas, que tipo de interesse elas tinham nas coisas. Isso é bacana porque permite examinar isso, né? E esse caso foi muito evidente assim, as diferenças, né, políticas, religiosas, culturais, né, que estavam metidas nesse episódio. Então, acho que é por isso que ele teve tantas respostas positivas, né? Rafael, muito obrigada pela tua visita ao nosso estúdio. Kátia Hoffmann, muito obrigada por ter me auxiliado aqui nessa entrevista. E a gente tem que trazer o Rafael para nos contar sobre a Enchente de 41, que é outro livro que está muito em evidência, né, depois de 2024. Esse livro vende muito, já vendia normalmente e no ano passado ele vendeu bastante, realmente, pela similitude que havia, não é, com a enchente grande do ano passado. Elas foram muito parecidas nas suas causas. Então, e ele vai voltar para nos contar essa história. Estou à disposição. Obrigada, Rafael. O que vem por aí? Livro A Liberdade da Palavra, dica de leitura, Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, corrida à SEG. Temos agora um convite muito especial para o lançamento do livro A Liberdade da Palavra, 90 anos da Ari.
Associação Rio-Grandense de Imprensa, que acontece na Feira do Livro de Porto Alegre. Anota aí, dia 12 de novembro, às 13h30 da tarde, haverá um debate na Sala dos Jacarandás, no Clube do Comércio. E às 6 da tarde, a sessão de autógrafos do livro. A obra da Editora do Pampa reúne autoras e autores da Oficina de Criação Literária Alciche Wish. O projeto conta com o apoio da Assembleia Legislativa, Trilegal e Corsan. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Indicação literária de hoje: Viver e Escrever 3, de Edila Van Steen, que entrevista escritores de destaque como Moacir Scliar, Vinícius de Moraes, Raquel de Queiroz e Nelson Rodrigues, compartilhando sobre seus processos criativos e experiências de vida difíceis. A obra ressalta que, de fato, há uma dor presente no ato de escrever em si. Alguns a transmudam, modificam suas experiências por meio dela. Outros preferem ser um retrato fiel, uma denúncia de seus tempos para que, no futuro, os leitores vejam os conflitos históricos do homem na sua busca por humanidade. Olhares únicos e cheios de sensibilidade e humor característicos de cada autor nas épocas de suas atividades literárias. Para o Conversa do jornalista Daniela Coelho Flores. As inscrições para o Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, edição 67, estão abertas até 9 de novembro. Podem participar jornalistas profissionais e estudantes de jornalismo com trabalhos publicados entre 1º de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025. As novidades dessa edição são a reportagem especial Fiergues RS Mais Forte, categoria nacional e troféu Ari Banrisul de Jornalismo Universitário. O regulamento completo e mais informações estão disponíveis no site premioaridejornalismo.com. Também vale lembrar que a Corrida dos Jornalistas é no dia 20 de novembro. Inscrições podem ser feitas no site da Sprinta. Para o Conversa de Jornalista, Kátia Hoffmann. A jornalista Flávia Cunha faz um convite para a oficina Como Publicar Seu Primeiro Livro. A oficina da Feira do Livro já é a minha segunda edição. Vai ser nesse ano, vai ser no dia 16 de novembro, às 4h30 da tarde, no segundo andar do Clube do Comércio. Bom, aí para vocês anotarem, para quem quiser participar. E é uma oficina realmente para explicar os percursos, as possibilidades de formato de publicação, que pode ser por editora tradicional, por editora como prestadora de serviço ou como autopublicação. Esse é o início da oficina, né? Mas lá vou dar mais detalhes do trabalho desses profissionais envolvidos, tirar algumas dúvidas, né? Dentro do que for possível ali do tempo. As oficinas da feira são bem dinâmicas, né? Mas ali também é um espaço também que eu fico entrando em contato com autores iniciantes, que é uma coisa que é muito boa, eu gosto bastante. Na próxima semana, receberemos no quadro Na Mira da Notícia o jornalista e autor do livro A Cor Púrpura da Epilepsia. Também estará conosco a escritora e roteirista Laís Schaffe. Você ouviu o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Chico Isidro, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Tatiana Gomes, Cláudia Vasconcelos, Daniela Coelho Flores e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.